Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Leio Romanos, capítulo 12, apenas os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, consagramos ao Senhor este lugar mais uma vez as nossas mentes e corações, e te pedimos que pelo Teu Espírito Santo tenhamos o discernimento da Tua palavra, da Tua vontade, e um encontro contigo nessa noite. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes, palavras do apóstolo Paulo. Estas pequenas expressões do texto sagrado, portanto, mas, porém, no caso aqui, o portanto que o apóstolo Paulo vai usar, elas são muito importantes para o nosso bom entendimento do que está sendo dito. Esse portanto, evidentemente, leva a nossa reflexão para tudo quanto foi dito antes, nos capítulos de 1 a 11 dessa carta aos Romanos que temos estudado. Esse portanto, concluindo, então ele está dizendo, bom, a partir disso de tudo o que eu já disse, a partir de todas essas coisas, a conclusão a que eu chego, ou a aplicação a que os conduzo de tudo que eu disse é esse o portanto. Então, qual foi o que foi que ele disse antes? Nesses capítulos de 1 a 11 da carta aos Romanos que estamos estudando. Em rápidas palavras, o apóstolo Paulo nos disse que o ser humano, conforme imaginado por Deus, ao criá-lo à sua imagem e semelhança, foi Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Que na verdade, o único ser humano de verdade que pisou o planeta Terra até hoje foi Jesus Cristo na sua ressurreição. Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos dizendo, olha que Jesus foi declarado, identificado, percebido, conhecido, revelado como Filho de Deus na sua ressurreição. É como se no momento da ressurreição de Jesus, todo o universo, todos os seres espirituais se debruçassem sobre Jesus, o Cristo ressurreto, e dissessem, finalmente um ser humano aparece. Finalmente. Agora sim está aí um Filho de Deus. O Cristo ressurreto. Todos nós somos seres humanos à semelhança de Adão. Somos seres humanos ou degenerados, ou caídos, ou inacabados. Mas nós não somos seres humanos em plenitude. O único ser humano em plenitude foi o Cristo ressurreto. E a distância que existe entre Adão e o Cristo ressurreto é uma distância que a teologia e a filosofia vão chamar de distância ontológica. É uma distância de ser, é uma distância da natureza de ser, de qualidade de ser. Não é uma distância moral, que Jesus Cristo conseguia obedecer a Deus perfeitamente e Adão era pecador. Adão era pecador e Jesus Cristo não era pecador.
Jesus Cristo fazia a vontade de Deus e Adão tentava fazer a vontade de Deus, mas não fazia. Não é apenas uma distância moral, é uma distância ontológica. Uma distância mais ou menos como de um bonequinho de pano, uma bonequinha de pano para um ser humano de verdade. A distância que existe entre Adão e o Cristo ressurreto é essa distância entre um bonequinho de pano e um ser humano de verdade, apenas como figura de expressão. O apóstolo Paulo, então, vai dizer que a grande questão humana é como é que Adão se transforma ou é transformado em um ser humano de verdade. Como é que este ser humano chamado Adão, degenerado, caído, inacabado, como é que este ser finito, imortal, participa da natureza divina e deixa de ser mortal? Como é que se dá esse salto de Adão para o Cristo ressurreto? Essa é a grande questão que o apóstolo Paulo está discutindo aqui nessa carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo, então, vai fazer uma explanação de como toda esta realidade foi revelada na tradição de Israel, e especialmente na lei de Moisés. E aqui nesses 2 versículos, creio, o apóstolo Paulo está fazendo uma distinção entre a religião de Moisés e a religião de Jesus. Porque ao longo dessa carta aos Romanos, ele fala muito daquilo que eu vou chamar agora de a religião de Moisés. A religião baseada na lei, a religião baseada na Torá. Essa lei de Moisés que tem 2 dimensões. A dimensão moral, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não adulterarás. Esses mandamentos morais, então, eles estão na lei. A lei tem a sua dimensão moral. E a lei também tem a sua dimensão cerimonial, litúrgica, ritualística. Ir no dia certo, ao lugar certo, levando o animal certo, fazendo o sacrifício certo, pegando o sangue dos animais e aspergindo sobre o altar, num ofício dirigido pelos sacerdotes, no templo, em Jerusalém, no sábado, ou todos os dias, pela manhã e à noite, o sacerdote oferecendo sacrifícios. Essa era a religião de Israel. A lei de Moisés, tanto na sua dimensão moral quanto cerimonial. E o apóstolo Paulo vem aqui nesses capítulos anteriores da carta aos Romanos, mostrando que não é pela lei de Moisés, não é por este caminho que eu estou chamando a religião de Moisés, que o ser humano dá o salto de Adão para o Cristo ressurreto. Não é pela lei. Porque se não é uma questão moral, é de natureza do ser, então não é uma questão de obediência de mandamentos. O apóstolo Paulo está dizendo, ele diz aqui nessa carta aos Romanos, por exemplo, no capítulo 3, o versículo 20, que ninguém consegue se relacionar com Deus baseando-se na obediência à lei. Por quê? Porque é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. No capítulo 7, por exemplo, nos versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim, que a lei servia para despertar as paixões pecaminosas que nos habitam. E a lei nos dava
consciência do nosso pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a lei tem como finalidade nos revelar a distância que existe entre nós e Deus. Os mandamentos de Deus são uma espécie de duvido que Deus fala para nós. Porque o grande pecado humano é acreditar que é Deus, né? Nós achamos que nós somos deuses. E Deus diz assim: não, vocês não são deuses. Vocês são criaturas. Vocês são muito diferentes de mim. Não apenas na questão moral. Vocês são seres finitos, mortais. Eu sou Deus eterno. Mas a serpente disse assim: não caia nessa conversa não. É possível que você se torne igual a Deus. E nós tentamos fazer esse caminho de nos tornarmos iguais a Deus. E às vezes nós achamos que somos mesmo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a lei é a maneira que Deus usa para mostrar a nossa distância em relação a Ele. Não é a lei o caminho pelo qual chegamos a ser iguais a Ele. A lei apenas nos mostra o quão distantes nós estamos. Por isso é que nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai usar uma expressão que diz: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Não é pelas obras da lei, é pela fé. O que é fé? Nessa carta aos Romanos, a fé é a nossa inclusão na pessoa, na obra e na vida do Cristo de Deus. O que o Paulo apóstolo está dizendo é que o Cristo ressurreto pegou bonequinhos de pano, bonequinhas de pano, pecadores, degenerados, inacabados, mortais, finitos, e disse assim: olha, vocês, porque pularam para fora de Deus, deveriam deixar de existir. Porque fora de Deus nada existe. Então vocês deveriam deixar de existir. E não há nenhuma possibilidade que vocês pulem de volta para dentro de Deus. Não é possível que vocês mesmos se transformem a si mesmos de bonequinhos de pano em seres humanos de verdade. É este Cristo ressurreto, o Filho de Deus, quem vem buscar os bonequinhos de pano, e na linguagem do apóstolo Paulo, o Cristo ressurreto coloca os bonequinhos de pano dentro dele. E o Cristo ressurreto pula de novo para dentro de Deus, cumprindo a vontade de Deus, se identificando com Deus. E é isso que significa a justificação pela fé. É tomar como verdadeiro aquilo que Cristo fez por nós. É como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 6, que quando Cristo morreu, Ele nos levou consigo na sua morte. De tal maneira que quando Ele ressuscitou, Ele nos trouxe consigo para a vida. Ele pegou os bonequinhos de pano, colocou dentro dele, mergulhou na morte, participou daquilo que era próprio dos bonequinhos de pano e disse para os bonequinhos de pano: vocês jamais conseguiriam sair de dentro do ventre da morte, mas eu vou levar vocês de volta para a vida. E aí Ele nos trouxe na sua ressurreição. É isso que o Paulo apóstolo diz: olha, não adianta você tentar trilhar o caminho moral de obedecer os mandamentos da lei,
E não adianta muito menos você ficar matando o bicho, subindo escada de joelho, sacrificando coisas nas esquinas, que todos esses artifícios e aparatos da religião não vão operar em você a transformação que você precisa experimentar, de se tornar um ser humano de verdade. E o que é ser um ser humano de verdade? É participar da natureza divina e deixar, portanto, de ser finito e mortal. Por isso é que a nossa esperança é a esperança da ressurreição. Aí então, isso é só introdução, pessoal. Aí então, ele diz, portanto, depois que a gente entendeu tudo isso, e olha, eu falei 10 minutos, nem sei quanto tempo eu falei, mas nós estamos conversando sobre isso desde fevereiro, né? Então o apóstolo Paulo diz assim, bom, portanto, eu tenho um apelo a fazer a vocês. E o apelo que eu faço a vocês é que vocês façam o culto verdadeiro. E é aí que ele vai estabelecer a diferença entre o que eu estou chamando a religião de Moisés e a religião de Jesus. Porque aí no capítulo 12 de Romanos, que nós acabamos de ler, ele diz assim, eu rogo a vocês que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. Racional não é uma palavra adequada para estar aí. Porque quando nós usamos a palavra racional, nós pensamos em racionalidade. Nós pensamos em razão, pensamos na mente humana. Pensamos no entendimento, pensamos na consciência. Mas não é disso que ele está falando. Então, eu queria sugerir que você, voltando para sua casa, fosse naquelas gavetas em que você guarda coisas muito antigas e achasse aquele branquinho que você guardou lá. Sabe aquele branquinho que você passa por cima assim para escrever? Acha lá na sua gaveta, vem aqui em Romanos 12, passa um branquinho em cima da palavra racional, passa um branquinho, não precisa ficar com medo que você está alterando a palavra de Deus, não está não, só está corrigindo uma tradução. Passa um branquinho e coloque assim, legítimo, autêntico, verdadeiro. O culto legítimo, o culto autêntico, o culto verdadeiro, qual é? É essa oferta de nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que essa palavra quer dizer aí. Esse é o nosso culto autêntico. Por quê? E qual é, se o culto autêntico, verdadeiro, legítimo, o culto em sua plenitude, é esse? Em relação a qual culto o apóstolo Paulo está falando? Ao culto da religião de Moisés. Qual era o culto da religião de Moisés? Oferecer animais, para que, sendo mortos os animais, o sangue dos animais fossem aspergidos ou fosse derramado sobre o altar, e isso funcionava como uma forma de aplacar a ira de Deus. De modo que Deus, que estava irado para com o pecador, em vez de amaldiçoar o pecador, jogava a sua ira em cima do animal morto, e aquele sangue do animal, aquela morte de um animal, trazia paz ao coração de Deus. Esse era o espírito do culto na religião de Moisés. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, olha, vocês não são mais da religião de Moisés. Vocês são da religião de Jesus. Vocês foram libertos da lei. Queria que você sublinhasse isso, se você puder fazer isso na sua casa. Capítulo 7, versículo 6. Mas agora fomos libertados da lei. Fomos libertados da lei. Para servirmos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então ele está falando, olha, vocês não são mais da religião da lei, vocês são da religião de Jesus. Na linguagem teológica da Bíblia Sagrada, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça.
E qual é o culto de quem vive debaixo da graça? Qual é o culto de quem está em Cristo e não em Moisés? Qual é o culto de quem está incluído no Cristo ressurreto? Como é esse culto? E eu penso que o apóstolo Paulo vai fazer aí 3 distinções, 3 diferenças entre a religião de Moisés e a religião de Jesus. A primeira é que na religião de Moisés, as pessoas eram movidas por uma força, uma realidade que as interpelava de fora para dentro. E na religião de Jesus, as pessoas são movidas por uma realidade, por uma força, por um poder que as impele de dentro para fora. Na religião de Moisés, essa força do lado de fora, o apóstolo Paulo vai chamar de mandamentos e ordenanças. Então eu sou o que sou, e há na minha frente um mandamento de Deus, dizendo, não minta, Ed René. E eu estou aqui. E eu penso, se eu mentir, Deus vai me castigar. Então eu não posso mentir. Então eu vou tentar obedecer esse mandamento que está lá do lado de fora de mim, mas não está dentro de mim. Não há nada dentro de mim que me leve a cumprir esse mandamento. Pelo contrário, o que existe dentro de mim é um monte de coisa que me leva para longe desse mandamento. É o que diz o apóstolo Paulo. Eu não consigo cumprir o mandamento. Eu até quero, mas eu não consigo. O mandamento está do lado de fora. Por isso é que na Bíblia Sagrada, um dos capítulos mais importantes, com certeza, do Novo Testamento, é o capítulo 2 da carta do Paulo aos Colossenses. Onde ele diz assim, no versículo 20, já que vocês morreram com Cristo, morreram para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a este mundo, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas, Colossenses 2, 22, estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É que as regras, os mandamentos, não faça isso, não toque naquilo, não vá em tal lugar, não mexa com essa pessoa, não coma isso, não beba aquilo. As regras que estão do lado de fora da gente, elas não têm poder de nos transformar por dentro. E quando a gente vive de regras que estão do lado de fora, a possibilidade de nós nos tornarmos cínicos, hipócritas, é exagerada. Nós temos a aparência de piedade, mas nós tentamos nos comportar de um jeito, só que esse comportamento não reflete quem de fato nós somos. Nós somos uma laranjeira querendo dar como fruto maçã. Não vai dar certo. O mandamento está do lado de fora. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, olha, agora que vocês estão em Cristo, há alguma coisa que acontece dentro de vocês, e é essa mudança que acontece dentro de vocês
que impele vocês na direção da vontade de Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo fala do impacto que a misericórdia, a compaixão, a graça e a bondade de Deus causam na nossa vida. Ele diz assim: rogo pelas misericórdias de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 5 da sua segunda carta, dizendo o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. É esse impacto do amor de Deus por nós que muda a nossa consciência, que transforma e renova o nosso entendimento. É essa graça que não é vã para conosco, que nos empurra na direção da vontade de Deus. É uma mudança interior que agora vai ser refletida num tipo de vida, num tipo de comportamento. É um jeito de ser que se expressa num jeito de viver. Tentar fazer a vontade de Deus sem ter passado pela experiência interior do encontro com Deus na pessoa do Cristo e no amor de Deus, é uma violência contra nós. E é por isso que nós não apenas nos tornamos cínicos e hipócritas, mas não poucas vezes frustrados e culpados em demasia. Mas quando vem o evangelho da graça de Deus dizendo: olhe, Deus sabe que você é pó. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que você não consegue fazer a vontade de Deus em termos absolutos. Deus sabe que você não é correto. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe da sua condição de bonequinho de pano. Mas eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. Deus ama bonequinhos de pano. E Deus ama bonequinhas de pano. E Deus convida os bonequinhos de pano e as bonequinhas de pano para que descansem no amor dEle, na graça dEle, na bondade dEle, no favor dEle. E que esses bonequinhos de pano se abandonem no colo dele, Deus, para que o Espírito de Deus sopre vida. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que a nossa virtude não é fruto da nossa força de vontade, da nossa perseverança e da nossa disciplina. A nossa virtude é fruto do Espírito Santo. Por isso é que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, dizendo que quando nós andamos rendidos ao Espírito Santo, então o fruto do Espírito se manifesta em nós. Mas quando queremos andar segundo as nossas próprias forças, nós só produzimos o que o Paulo vai chamar de obras da carne. Então a primeira grande diferença entre a religião de Moisés e a religião de Jesus é que na religião de Moisés as pessoas são movidas por uma força que está do lado de fora e que atende pelo nome de mandamento, ordenança, lei. E na religião de Jesus as pessoas são movidas por algo que está do lado de dentro. É uma profunda experiência com o amor de Deus e com a compaixão e a misericórdia de Deus. É uma profunda renovação do entendimento a respeito de si mesmo, a respeito de Deus. E o próprio Espírito Santo de Deus, que age em nós porque habita em nós. A segunda grande diferença entre a religião de Moisés e a religião de Jesus é que a religião de Moisés, ela praticamente está restrita ao espaço religioso. É o dia do sábado, é o templo, é o sacerdote, é o sacrifício. No nosso caso, é o domingo, no templo, no culto, com os pastores, com os levitas. Na religião de Jesus, não existem essas bitolas
que nós estamos acostumados a chamar de espaço religioso. Nós não somos chamados por Jesus a mudar de religião. Eu ia no terreiro de macumba, eu ia no centro espírita, eu ia na igreja católica, agora eu virei crente. Agora eu vou na igreja evangélica, eu vou na Universal, vou na Batista, vou na Assembleia de Deus. Não é isso, o nome do jogo não é mudança de religião. A questão é, quem eu era? Eu era prepotente. Eu era egoísta e egocêntrico. Eu era incrédulo. Eu achava que eu não precisava de Deus. Aliás, eu achava inclusive que Deus sequer existia. Mas houve um determinado momento da minha vida em que eu tive uma experiência com Deus. E eu vi o meu tamanho, eu vi a minha fragilidade, eu vi a minha fraqueza, eu vi a minha vulnerabilidade, eu dei de cara com a minha finitude, eu dei de cara com o meu pecado, eu comecei a ter vergonha de mim, eu comecei a ter medo de Deus e alguém me deu uma boa notícia de que Deus ama pessoas assim. E me chamou para Ele por misericórdia e graça. E o Filho dele me disse que Ele é amor e eu perdi o medo de Deus. E eu abandonei a minha prepotência, a minha arrogância, o meu egoísmo, deixei de viver para mim mesmo e passei a viver para Deus. E você frequenta aqui igreja? Nenhuma. Eu acordo pela manhã e eu faço as minhas orações. Eu digo para Deus assim, Deus tem misericórdia de mim e vou trabalhar. Eu acordo pela manhã e digo assim, Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu vida novamente. Hoje eu tenho coisas difíceis a fazer e eu peço que o Senhor me ajude e me abençoe. Eu acordo pela manhã e eu digo, Senhor Deus, eu tenho ódio no meu coração e eu não consigo me ver livre disso. Eu tenho mágoa. Senhor Deus, eu tenho inveja. Deus, eu sou indiferente à necessidade do meu próximo. Eu acho que eu sou um traste, Deus. Me ajuda a ser uma pessoa diferente. E aí eu vou tentar perdoar o meu amigo de trabalho, eu vou visitar uma pessoa enferma, eu vou doar sangue. Não, mas diz para mim, de que igreja você é? Não, de nenhuma. Você não está entendendo, eu não sei. Você acha que eu tinha que ser de alguma igreja? Porque o meu cunhado é. Eu vou te falar umas coisas a respeito do meu cunhado que vai na igreja. Ele vai todo domingo, ele dá dízimo, canta. Mas está me devendo uma grana aí já há uns 4 anos. Minha prima é. Minha prima é da igreja, já abortou 4 vezes. O pessoal do bairro lá diz que ela é galinha, eu acho injusto. Ela é da igreja. Inclusive tem um deputado que eu conheço que é evangélico. Da bancada evangélica. Eu tenho um amigo que diz que deputado evangélico não tem bancada, tem cambada. Ele é da bancada evangélica, é corrupto, mas olha, é homem de Deus, agradece a Deus a propina. É religioso. Religioso. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, olhe pessoal, não é ir no culto, no templo, não é entregar o dinheiro, fazer oferta, matar um animal na esquina, amarrar uma fita no pulso, pendurar um colar no pescoço, não é se filiar a uma instituição religiosa. É viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero crer que há determinados templos, determinados ajuntamentos de louvor, determinados momentos litúrgicos de celebração, determinadas práticas religiosas de disciplina, que são meios, que são instrumentos facilitadores para a gente viver
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu espero em Deus que essa comunidade religiosa, chamada Igreja Batista de Água Branca, que se reúne dominicalmente, que canta, que faz orações, que estuda a Bíblia, que ensina crianças, que vai no hospital doar sangue, que vai numa comunidade da periferia socorrer as pessoas vitimadas por uma tragédia natural, que essa organização religiosa chamada Igreja Batista de Água Branca, ela seja um instrumento nas mãos de Deus para que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se for só prática cerimonial, religiosa, está muito longe do Evangelho de Jesus e muito perto da lei de Moisés. E o culto que se presta nesse ambiente restrito, contido, do cerimonialismo, do ritualismo, do tradicionalismo, do legalismo, do moralismo, do ismo, do cristianismo, esse culto aqui não é agradável a Deus. Por quê? Quando é que o culto na religião de Moisés não era agradável a Deus? Havia pelo menos 2 ocasiões em que Deus não gostava. A primeira é quando o pessoal tentava enganar assim Deus. Os caras, vou te falar uma coisa, os caras tentam enganar Deus. Como é que acontecia? Ele tinha que entregar um sacrifício no templo lá, uma ovelha. Aí ele tinha umas ovelhas novinhas, bonitinha, perfeitinha. E tinha uma assim que já estava morrendo, estava doentinha. Mais uma semana vai. Aí o cara olhava aquela ovelhinha lá, pegava a doentinha, dava um banho e levava no templo para o sacerdote sacrificar e ainda posava de piedoso. E Deus diz assim para Israel: eu estou vendo o que vocês estão me dando, eu estou vendo. E isso não está me agradando. Agora, a segunda coisa que não agradava muito a Deus é quando o cara pegava a ovelhinha mais bonita, mais novinha, mais saudável, mais perfeitinha e levava no templo, mas motivado por ganância, para se mostrar para o vizinho, para fazer bonito com o sacerdote, para tentar barganhar com Deus. Deus falava assim: olha, a sua oferta até que é bonita, mas o seu coração está na mais completa escuridão. Isso não me agrada. Por isso é que eu não duvido que exista muita gente na religião de Jesus vivendo como se estivesse na religião de Moisés. E o Paulo está dizendo: olha, a religião de Moisés, quando deturpada na tradição de Israel, era uma coisa que se podia verificar com o olhar humano. Mas na verdadeira religião de Moisés, a justiça exigida por Deus na lei, isso daí ninguém conseguia enganar a Deus. Por isso é que Jesus vem no Sermão do Monte e diz assim: vocês ouviram o que lhes foi dito, mas vocês não entenderam, então eu vou explicar de novo. Não adulterarás. Nunca adulterei. Aí Jesus diz assim: não é só uma questão de não adulterar. É uma questão de ser escravo da cobiça, da luxúria. Não matarás. Nunca matei. Não é só uma questão de não matar, não é só uma questão comportamental. Você nunca matou, mas você é escravo do ódio, do ressentimento, da mágoa. Você alijou pessoas da sua vida propositadamente, se recusou ao perdão, não teve misericórdia nem compaixão, mas nunca matou. O que o Paulo está dizendo é possível você cumprir o cerimonial religioso, estando absolutamente distante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível você ter revelação,
falar com profetisa, com tio, com vó. Gostar de uma religião mágica, mas não entender que a religião de Jesus é essencialmente ética. Ética. Por exemplo, praticar a justiça. Vou dar um exemplo simples para você. Você chega na igreja e diz assim: pastor, Deus me abençoou essa semana de um modo extraordinário. Eu falei: o que foi, irmão? Tinha uma casa que eu queria comprar de 1 milhão, o sujeito quebrou, torrou por 300 mil. Deus me abençoou, pastor. Isso não se chama bênção, se chama iniquidade. Não, pastor, é lei de mercado. Eu falei: então, o mercado é iníquo. O mercado é diabólico. O que é viver segundo a vontade de Deus? É viver de maneira justa. A religião de Jesus é ética, não é mágica. A gente não sobrevive de mandinga, de benzimento. A gente se oferece a Deus para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Finalmente, a terceira diferença entre a religião de Moisés e a religião de Jesus é que na religião de Moisés exige-se a supressão da vida. Na religião de Jesus, exige-se ou possibilita-se a erupção da vida e não a supressão da vida. Na religião de Moisés, o sacrifício morre. Na religião de Jesus, o sacrifício é vivo. E morte e vida não é apenas a morte física. Morte no sentido de dimensões da existência. A religião de Moisés é de morte. A religião de Moisés é a religião de nãos. Não isso, não aquilo, não hoje, não amanhã. Não nesse lugar. Não coma isso, não faça aquilo, não toque naquilo outro. Não encoste nessa pessoa, não deixe essa pessoa encostar em você. Leproso, não encoste nem deixe que ele te encoste. O sangue da mulher, não encoste no sangue da mulher, nem deixe que o sangue da mulher pingue em você, senão você vai ficar impuro. Esse lugar aí é dos demônios, não vá lá. Essa carne aí é sacrificada aos ídolos, não coma essa carne. Isso é a religião de Moisés. A religião de Jesus é: leproso, abraça. Mulher sangrando, toque nela com misericórdia e deixe-se tocar por ela. Lugar endemoniado, entra e manda sair todo mundo em nome de Jesus. O mundo não fica menor quando a gente abraça a religião de Jesus, fica maior. Aí é que a gente pode comer mesmo. Pessoal, aí que é bom. Porque tem religião aí que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, não pode ir nesse lugar, não pode falar com essa pessoa, não pode escutar essa música, não pode nada. Na religião de Jesus, não. Tudo é de Deus. Tudo é santificado pela oração e pela palavra. Tudo é redimido para a luz. Tudo o que as trevas levaram, a religião de Jesus traz de volta para a luz. Isso faz lembrar aquela história do príncipe dos pregadores da Inglaterra, Spurgeon. Estava cumprimentando o pessoal na saída da igreja, assim. E aí vem um camarada e coloca um bolo de dinheiro no bolso dele. E ele: Deus te abençoe, meu irmão. E vai embora. O que vem atrás na fila, diz assim para o pastor: pastor, isso é dinheiro do jogo. O Spurgeon respondeu: pois então, meu irmão, até agora o diabo estava usando, daqui para frente Deus vai começar a usar. É isso aí. Ah, tenho medo de morar nessa casa aqui tinha um pessoal aqui, era um terreiro, antes de eu alugar, era um terreiro de macumba. Falou: então, agora é um terreiro de Jesus. É da luz. Está redimido. Como essa bala não, hein? Isso é bala aí é de Iemanjá. Essa bala aí é do Cosme e Damião. Quando eu era garotinho assim, eu comia um monte de bala de Cosme e Damião.
Nem sabia o que era, eu sabia que era bala, era Maria Mole, era jujuba, eu não queria nem saber. E quando eu cresci, que eu li a Bíblia, eu falei, olha só, eu fazia a coisa certa sem saber. Comia mesmo. Porque é o que o apóstolo Paulo diz. O que acontecia na cidade de Corinto era muito engraçado. Tinha os templos pagãos e os ídolos pagãos que sacrificavam animais também. Então o pessoal levava um boi lá no templo pagão, sacrificava para um ídolo X e sobrava carne. O ídolo não comia tudo. Então sobrava. O que o pessoal fazia? Não era bobo, né? Então pegava aquele boi lá que sobrou, levava para vender no açougue. Aí você ia no açougue, tinha filé mignon de R$37 e filé mignon de R$18. Aí você falava, mas é outro boi? Não, é do mesmo boi. Mas por que esse é 18 e esse aqui é 37? Eu falei, porque esse aqui era do ídolo, é do Cosme e Damião. Esse aqui não é de ídolo nenhum, é 37. Esse aqui é 18, que era do Cosme e Damião. O Paulo diz assim, pessoal, vai no açougue, compra a carne, não pergunta se é do ídolo, se não é, come. Porque na religião de Jesus não tem esse negócio de que o mundo fica pequeno. Não deixa o diabo roubar de você as coisas. Ele não tem poder para isso, ele só aplica o golpe da mentira. Na Bíblia Sagrada, o diabo é o pai da mentira. Aí se você acreditar na mentira, passa a ser verdade. Mas no Evangelho de Jesus, se tem um lugar que era da escuridão, quando a gente chega e invoca o nome de Jesus, o lugar vira da luz. Se tem alguma coisa que pertencia à escuridão, quando a gente consagra a Deus, aquilo vira da luz. O Evangelho de Jesus não exige a supressão da vida. O Evangelho de Jesus possibilita a vida na sua plenitude. Por isso é que o Paulo diz assim, ofereçam-se a Deus como sacrifícios vivos. E ofereçam os corpos de vocês, porque é uma referência ao capítulo 6 de Romanos. Não ofereçam mais os corpos de vocês como instrumentos do pecado para fazer e cometer a injustiça, mas ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos da justiça. No Evangelho, a gente vive para Deus. Morre se for muito assim necessário. Mas nós não precisamos morrer mais e deixar que o nosso mundo seja assombrado pela morte. No Evangelho de Jesus, a gente vive para Deus. E redime nesse mundo todas as dimensões tocadas pela morte. A gente traz para a luz e traz para a vida em nome de Jesus e para a glória de Deus. Por isso diz o apóstolo Paulo, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que se ofereçam como sacrifícios vivos, que vivam para Deus, que vivam experimentando a boa, perfeita e agradável de Deus, todo dia, em todo lugar, com todo mundo, através de tudo que vocês fazem, porque essa é a verdadeira adoração, essa é a verdadeira celebração, esse é o verdadeiro culto, esse é o culto autêntico, legítimo de vocês. E façam isso não porque Deus está mandando, mas façam isso porque vocês foram impactados pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Então respondam a Deus com um coração espontâneo, livre, e vivam para Deus. Amém.